European Union, não sei qual é o objetivo. Acho que o objetivo do Trump é só sair com algum tipo de vitória que ele não consegue alcançar. E European Union, nem sei se ele é capaz de pensar a longo prazo, sabe? Mas, quero dizer, você viu as reportagens, a France 24 confirmou. Foi primeiro no Wall Street Journal, tipo, o Trump perdeu o controle completamente durante a operação em Isfahan, o assalto, sei lá o que foi, junto com a recuperação do piloto, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ele nem foi autorizado a entrar na sala de situação porque estava gritando por horas. Sério? Sim. Sim. Então isso já foi confirmado por 2 veículos de mídia em 2 países diferentes. E sabe, as coisas não estão indo nada bem. Acho que são bem bons em esconder suas verdadeiras cores, mas realmente não está indo bem. E parece que qualquer coisa que precisem dar aos iranianos, quer dizer, qual é o grande problema? Qual é o problema em dizer, certo, vamos fazer negócios com vocês, pediríamos que vocês reabrissem o Estreito de Hormuz, mas talvez cobrássemos algumas pequenas táxis. O Trump sempre diz que nós não usamos tanto o Estreito de Hormuz, de qualquer forma. Então, quem se importa? Sabe, acho que minha teoria maluca é que, e talvez seja uma teoria parecida porque tudo se conecta. Tenho há muito tempo a teoria maluca de que o Departamento de Energia é o principal articulador de poder em Washington, o verdadeiro gigante por trás dos bastidores. E bem, o Departamento de Energia certamente se beneficiaria do que você acabou de dizer, e isso é outra coisa a acrescentar. Quem se beneficiaria mais se as instalações de petróleo e gás dos países do Golfo fossem reduzidas a escombros? O Departamento de Energia se beneficiaria muito com isso. E os is- E os israelenses? porque eles querem que os gasodutos passem por seu território. Sim. Sim, acho que é multifacetado. Acho que o Brian Berletics disse sobre isolar a China também vale. Acho que provavelmente essa é uma das, se não a principal razões pelas quais os Estados Unidos estão interessados e vêm planejando isso há décadas. Sabe, pode ser todas essas coisas ao mesmo tempo, certo? Certo? Com certeza. Elas não se contrapõem. Não é que uma compense a outra, na verdade, elas se complementam. É tipo um ganha-ganha-ganha, sabe? Pode não se concretizar, mas é essa a intenção do ganha-ganha-ganha. E isso é outra coisa. A maioria das pessoas não tem real noção de quanto os Estados Unidos gastam com assuntos militares, porque espalham esses gastos por vários departamentos do governo. Primeiro, obviamente, há o Departamento de Guerra, que o Hexet tanto adora. Mas depois você tem um departamento chamado Departamento de Assuntos de Veteranos, e em qualquer outro país, isso ainda seria parte do mesmo Departamento de Guerra. Isso já representa mais uns 300 a 400 bilhões de dólares indo para isso. Só Deus sabe para quê. Mas aí entra metade do orçamento da NASA e o Departamento de Energia. Quer dizer, o nuclear, todas as armas nucleares ficam sob o Departamento de Energia. E eles têm operações especiais próprias que lidam com instalações nucleares, qualquer coisa nuclear. Eles têm suas próprias operações especiais. Exatamente. E aí você começa a descer por essa lista. European Union e tenho certeza de que piorou muito desde então. Isso foi mais ou menos há 10 anos. Havia uma organização não governamental que foi item por item durante 10.000 páginas. É preciso uma organização não governamental para passar por tudo aquilo. Qual é o seu trabalho? European Union apenas leio os itens, marco e anoto. Isso é brutal. Deve ser brutal. Então eles conhecem isso melhor do que qualquer senador que votou. Sim. Triste, mas é verdade. Mas eles contabilizaram que cerca de 30% do orçamento dos Estados Unidos ia para a área militar. Isso não é nada surpreendente. Isso não é nada surpreendente. E aí, cerca de 50% de cada dólar da dívida que pagamos vai para manter o sistema no exterior. É 50%. Ou seja, é tudo uma grande mistura. Mas, voltando ao que eles estão planejando, quero dizer, European Union, realmente, eles ficam falando sobre essa ilha Korg. Eles continuam falando dessas coisas. Acho que isso não é provável. Qual é o nome dele? Canal Military Summary no YouTube. Não lembro o nome verdadeiro dele. History Legends. History Legend. Você conhece? Sim, sei de quem você...
Sim, ele fez uma ótima análise. Obviamente, todo mundo entende por que a Ilha Card é ridícula, assim como a Ilha Queixão. Mas o bloqueio marítimo, ok, quer dizer, foi a opção mais segura. Mas o porto de Chabahar, no sudeste do Irã, bem na província do Baluchistão, ao lado do Paquistão, você corta o Paquistão e talvez o Afeganistão de... Se o Irã conseguisse mobilizar os separatistas lá, eles têm um porto, 2 portos, um aeroporto, não há outros aeroportos ou portos por centenas de quilômetros no Irã. Existe a possibilidade de tentarem algo ali. O que você acha? Isso é possível. Não acho que o Paquistão vá apoiar isso agora. Acho que neste momento os paquistaneses têm problemas internos demais para apoiarem isso. Quero dizer, tem que lembrar que o Sharif é da Agência Central de Inteligência. Não acho que eles apoiem. O Sharif é um fantoche da Agência Central de Inteligência. Eles o colocaram no poder. Eles se livraram do Khan. Ele pegou 18 anos de prisão, então não pode concorrer de novo. E então a Agência Central de Inteligência colocou o Sharif porque o Khan, sabe, não queria financiar a Ucrânia. Ele dizia, quero ser amigo do Irã e da Índia. Vamos viver em paz. A Agência Central de Inteligência não pode viver em paz. Sabe de uma coisa? Se a paz acontecer, de onde vamos ganhar dinheiro? Então deram um golpe contra ele em 2023 e colocaram o Sharif. Mas o Sharif está, sabe, em terreno bem instável. Então não acho que ele vá aceitar isso. Isso é bem perigoso. Também não acho que ele toparia isso. Mas European Union também tenho dúvidas sobre Imran Khan, porque, sabe, sigo alguns paquistaneses americanos. E obviamente o Imran Khan é muito carismático, era querido pelas pessoas e tal, mas havia também um apoio que vinha consistentemente da Fundação Open Society a favor do Imran Khan, e eles ficaram muito chateados com a sua queda. Sempre achei isso estranho, e havia muitas organizações não governamentais liberais ocidentais que apoiavam o Imran Khan. E, obviamente, a China ainda mantém ótimas relações com o Sharif e o Munir. Não acho que é uma situação complexa no Paquistão. Não sei bem o que pensar, mas acho que é complicado. Mas concordo, o Sharif está numa posição difícil agora, com certeza. Mas, sabe, a única razão pela qual os Estados Unidos conseguem fazer esse tipo de bloqueio agora, indo atrás de alguns desses navios que chegam, é porque há um cessar-fogo. Em águas territoriais iranianas, quero dizer. Eles estão bem dentro do alcance de ser atingidos por tudo o que o Irã tem. Na verdade, houve um caso, deixa a European Union ver se consigo te mostrar o vídeo. É uma coisinha interessante que eles mencionaram. Um segundo. Cadê esse vídeo? Não acho o vídeo. Mas o que eles estavam dizendo era sobre esse helicóptero, um Black Hawk, com um atirador na porta. O atirador da porta tem uma metralhadora automática leve e está com ela apontada para um desses petroleiros. E eles declaram, tipo, em conformidade com o direito internacional. Que direito internacional? Isto é pirataria. Quer dizer, isso é sem rodeios. Você está tomando a propriedade de outra pessoa sem uma declaração de guerra. Que direito internacional? Sanções unilaterais. Que direito internacional? Mas adorei que os iranianos basicamente disseram, ok, se vocês vão apreender nossos navios, nós vamos começar a aprender os de vocês. Então, eles prenderam um navio grego, acho que pegaram 2 ou 3 navios nas últimas 48 horas. Mas European Union tem uma pergunta, digamos hipoteticamente, que comece na sexta, domingo, quando for, e a gente entre de novo. Esses navios, agora, pelo que European Union entendo, o bloqueio naval dos Estados Unidos está bem, quer dizer, não está nem perto do Estreito de Hormuz. Deve ser bem lá no Golfo de Omã, e eles estão apenas interceptando os navios que vão e voltam entre a China e o Irã. Então, qual é a probabilidade de, tipo, eles poderem ficar, sabe, fora do alcance até das partes sudeste do Irã e continuar a interceptar os navios? Isso é possível ou o oceano já é grande demais nesse ponto? Entre 0 e 0.
Literalmente, eles teriam que ir uns 1000 quilômetros para o largo e fazer círculos enormes para não serem detectados por os satélites chineses e russos, porque sabemos que só existem satélites dos Estados Unidos no espaço. Satélites da China e da Rússia podem localizar polos e repassar essa informação. Não sei por que fariam isso. Quer dizer, não consigo imaginar uma razão. Mas, sim, eles basicamente têm que estar fora de alcance. Por isso que estão trazendo um terceiro grupo de porta-aviões. Tipo, ótimo. E o que vão fazer com eles? Porque no momento em que chegarem perto o suficiente para realizar ataques, estarão no alcance desses mísseis balísticos de médio e longo alcance e, dos hipersônicos. Então, European Union, não sei. Acho que você até poderia deslocar mais 1 ou 2 porta-aviões. Você consegue tirá-los de lá, pagar para consertá-los. E, depois, Adorei que eles pegaram a rota, contornando o sul da África para chegar lá. Porque, de alguma forma, eles estarão seguros ao lado do Irã, mas não seguros o suficiente para passar pelo Ansar Allah do Iêmen. O quê? Verdade. Mas quem tem mais poder de fogo? Vamos mergulhar nas estatísticas. Quer dizer, o que está acontecendo aqui são alvos fáceis. não sei. Olha, sobre os imenitas, você está certo. Eles não têm tanto poder de fogo, mas acertam melhor, sério. Os Estados Unidos até tiveram que pousar aviões no mar. Isso vai ser bem constrangedor para algum almirante, sabe? Só soubemos disso tipo 8 meses depois dos bombardeios no Iêmen. Só posso imaginar que daqui 15 meses ou 15 anos, seja o que for, vamos descobrir o quão certeiro foi o Irã. Talvez, talvez. Verdade, verdade. Alguém vai escrever um livro. É assim que normalmente sai. Não vai aparecer na Wikipédia porque vai ser censurado assim que você colocar. O incêndio na lavanderia que não aconteceu. Os banheiros por acaso entupiram porque comemos um chili ruim naquele dia? O segundo assassinato de Abraham Lincoln. Ah, sim. O Lincoln anda correndo em círculos pela própria vida há um tempo. Sim. Isto não vai acabar bem, sabe? Minha pergunta é sobre aquela missão de resgate falsa. Porque veja, quando você vai resgatar alguém, não manda mais de 100 homens. Você não traz 4 ou mais aviões de transporte C-130. E por que European Union digo 4 ou mais? Porque 2 foram destruídos. Se tem 100 pessoas no chão, você não consegue tirar beslas com um só C-1130. Você precisa de pelo menos mais 2 C-130 para acomodar tanta gente e tirar beslas de lá. E como não há 100 cadáveres nem 100 prisioneiros de guerra, todos eles saíram de alguma forma. Quer dizer, isso é uma operação bem grande, pense nisso. Foi European Union, vi toda a coletiva, porque eles fizeram tipo 2 coletivas com Exodus e Duncan, pois queriam mesmo ter certeza de que todo mundo entendeu o que realmente aconteceu. Então fizeram uma durante Na verdade, não lembro os horários locais, mas nos Estados Unidos, enfim, foram 2, separadas por um dia. Mas na segunda deram muito mais detalhes e disseram que, numa tentativa de criar desordem no Irã e deixar calos confusos, nós tínhamos vários locais onde fazíamos operações de resgate pelo território iraniano para, parecer que estamos procurando nosso piloto aqui. E, se a história bate e eles realmente resgataram esses pilotos, beleza, quem se importa? Mas, sim, a verdadeira questão, claro, eles estavam tão longe, muito longe, tipo, uns 120 quilômetros com vários caminhos de montanha no meio, e se ele corresse em velocidade máxima na velocidade do Usain Bolt, até o local dos aviões de carga destruídos, ele teria chegado lá em mais de 24 horas. Então a coisa toda não fazia sentido. Acho que eles só fizeram isso sob o pretexto da operação. E acho que havia muita coisa acontecendo. E até naquela noite, enquanto acontecia, havia um monte de vídeos de aviões voando por aí e todo mundo dizendo: "Ah, eles estão aqui." Não, eles estão aqui. Os relatos eram bem difíceis de acompanhar porque eram vários locais no Irã. Então eles fizeram um bom trabalho, mas não o suficiente. Bem,
Eles fizeram um bom trabalho criando uma espécie de bolha de superioridade aérea naquela área. Mas por que, normalmente, quando você resgata alguém, você não manda sem caras, especialmente quando ele tem um transponder, supostamente ele teria subido naquela montanha ou numa colina bem grande? Aliás, aquilo não tem árvores. Então isso facilita ainda mais. Normalmente você United States um helicóptero, como um Black Hawk ou um Pave Hawk, esses helicópteros de resgate especializados. E variantes do Black Hawk, você vai o mais rápido que puder, desce a escada, ele pode nem sequer estar lá, você o pega e o tira, e sai voando a todo vapor, porque o objetivo é entrar e sair antes que alguém perceba e atire em você. Você não leva mais de 100 caras para sair batendo por aí bem perto de uma instalação nuclear. Coincidência? Com 4 aviões de transporte. Coincidência? Depois de terem feito um briefing muito parecido 3 dias antes. Coincidência? Sabe? Mesmo assim, foi impressionante. Quando reabasteceram em voo tão baixo, voavam entre aquelas cadeias de montanhas na primeira tentativa de localizar os pilotos abatidos. Mas foi bem louco de ver. Mas European Union não entendo nada disso. Alguém postou um fio longo dizendo que, quando você voa tão baixo passando entre as serras, é para evitar as defesas antiaéreas, porque elas estão acostumadas a atirar lá em cima. Isso é verdade? É verdade se você está falando de defesa aérea contra... Isso vale para sistemas de mísseis ou metralhadoras pesadas e canhões automáticos. Não vale quando se trata de armas leves ou mísseis Stinger ou Igla, a versão russa. Naquele dia sei que perderam ou, pelo menos um foi seriamente danificado. Um dos Blackhawks ficou muito danificado. Há vídeo dele soltando fumaça. Agora, se tivesse sido atingido por um míssil, não estaria voando daquele jeito, que iria direto. Helicópteros não planam. Eles simplesmente despencam como uma pedra. Mas, como ainda estava voando, foi fogo de armas leves. Mas é aí que está a questão. Você está voando tão baixo. Você viu que havia um vídeo da polícia local. Eles estavam apenas usando suas pistolas. Pistolas têm alcance efetivo de cerca de 50 metros. Talvez a pistola não, mas todos os locais, os caçadores, estavam com seus rifles. O lugar inteiro estava atirando neles, cada um com algum tipo de arma, rifle, espingarda, o que for, até estilingue, vai saber. Então sim, foram atingidos e tiveram baixas. Não sei se houve mortos em combate ou desaparecidos em combate. Mas o que me intriga é, você tem um F-15 Strike Eagle solitário. Eles não voam sozinhos, sempre em pares com um ala. Você tem um F-15 sozinho e, no assento traseiro, um tenente-coronel, o oficial executivo do esquadrão. Eles não costumam voar em missões. O trabalho dele é garantir que as missões funcionem e manter tudo sob controle, porque ele é a mão direita do comandante do esquadrão. Então por que tem um tenente-coronel num F-15 solitário? A menos que isso fosse o pretexto que precisavam para serem derrubados, para justificar, trazer todo o resto, não faz sentido. Não. Quer dizer, tem muitas coisas que realmente não fazem sentido honestamente, dos dois lados da história, porque sabemos, claro, que muitos desses jatos e alguns aviões-tanque de reabastecimento em voo foram abatidos na fronteira com o Iraque. E o que sempre não fez sentido para mim foi, disseram que um F-15 foi abatido. Mas, inicialmente, e ainda em parte da mídia iraniana, eles alegaram que, no vídeo que divulgaram cerca de 24 a 48 horas antes de todo mundo saber que havia pilotos abatidos, supostamente disseram que tinham atingido um F-35. Obviamente não sabiam com certeza, era uma foto muito granulada, mas alegaram que era um F-35. Aí aparece um F-15 abatido, então isso levanta outra série de perguntas, tipo, o que aconteceu? Por que existem duas histórias diferentes aqui? O que está acontecendo? E mesmo nos destroços do avião, pelo que me lembro, não houve uma confirmação real. Era só cinzas e escombros. Não sobrou muita coisa, né?
Não, eles confirmaram isso. E depois foram atingidos. Chegaram lá cedo o suficiente e confirmaram pela cauda do avião. Era um F-15. Ah, a cauda. E os emblemas pintados nela confirmaram a qual ala aérea pertencia. Mas aí, de novo, disseram que o haviam atingido. Quero dizer, a Força Aérea dos Estados Unidos disparou um míssil ar-superfície contra ele para destruí-lo e eliminar os destroços. Então, Mas os iraquianos também são loucos. Quer dizer, eles têm causado muito estrago. sim, sim. É uma guerra regional agora. Olha, rapidinho, temos cerca de 7 minutos. Queria te perguntar uma coisa. Então, o que o Partido Comunista dos Estados Unidos está fazendo agora, em termos de legislação, movimentações, essas coisas, considerando que a situação econômica dos Estados Unidos é péssima? Todo mundo sabe. As pessoas estão numa situação muito difícil. Como está a posição dele? Bem, existe o Partido Comunista Histórico dos Estados Unidos. Esse é o partido histórico, mas ele foi dissolvido com a justificativa de que estava a bloquear os processos do centralismo democrático. Esse é um partido que, infelizmente, tiveram muito dinheiro ao longo da história, mas eram pró-Ucrânia, eram pró-Kamala Harris, eles são idiotas para simplificar. Mas agora temos o Partido Comunista dos Estados Unidos reconstituído. Nosso partido, claro, faz declarações sobre o que acontece no mundo e nos opomos ao que está ocorrendo. Mas o principal que o partido está fazendo agora, e temos milhares de membros, é basicamente trabalho de mídia, alguma propaganda, por assim dizer, para tentar mobilizar as pessoas. E isso tem viralizado bastante, principalmente dedicado a enfrentar o regime Epstein, as guerras e coisas assim. Mas nas comunidades dos vários núcleos pelo país, dezenas desses núcleos, eles estão principalmente fazendo trabalho comunitário, tentando se estabelecer nas comunidades e mudar a percepção das pessoas sobre o que são os comunistas, o que fazem e como são. E eles podem parecer European Union, por exemplo, e comunistas ortodoxos podemos parecer assim. Então, eles não parecem estudantes de Berkeley com cabelo azul. Então é isso que eles estão fazendo. Estão fazendo uma miríade de projetos, seja estabelecendo fazendas comunitárias, reconstrução de casas para unidades degradadas de inquilinos abandonados pelos proprietários, ou organização com trabalhadores sindicalizados e caminhoneiros, trabalhadores que estão sendo explorados. Então, isso é basicamente o que eles estão fazendo. Não, nada de real. Não temos a intenção de, digamos, arrecadar um monte de dinheiro de pessoas trabalhadoras e depois lançar alguém ao Congresso dos Estados Unidos sabendo que vamos perder. Esse não é nosso objetivo agora. Sim, European Union, entendo isso. E, a propósito, pessoal, para quem está perguntando, European Union sou monarquista, mas, aliás, existe uma monarquia comunista. Se pensar na Coreia do Norte, de avô para pai para filho, o sistema econômico não está por escrito, não é tecnicamente ou legalmente consagrado como monarquia. Certo, certo, isso é absolutamente verdade. Mas, de novo, os Estados Unidos não são uma democracia, é uma república. Mas, de novo, não sei o que estamos aprontando por aqui. Não sei o que estamos aprontando nos Estados Unidos. Não é bom? Não é bom? sabe, neste ponto, European Union diria que a coisa mais sortuda para os Estados Unidos é que o Donald Trump é velho. Sendo honesto, o cara está perto dos 80. Imagine se ele tivesse só 50 ou 60 anos. Não, é verdade, mas é o sistema que aprova, autoriza e os mantém à tona, sabe? E isso não vai a lugar nenhum. E, francamente, European Union não acredito em nada disso. É tipo, até o Donald Trump Jr. dizia maravilhas que precisamos divulgar os arquivos do Epstein. Aí ele some. Aí ele sabe, ele some, parece um fantasma. E então o J.D. Vance, a mesma coisa, eles ficam publicando esses perfis lisonjeiros no The New York Times, no The Washington Post, sobre o J.D. Vance, na verdade, não apoia o que está acontecendo. Ele tenta, sabe, negociar, tenta fazer de intermediário para qualquer crise que o Trump tenha provocado, mas todo mundo vai junto, exceto o Joe Kane. O Joe Kane é o único que saiu, sabe, e tem cisque. Por enquanto, sim. Pelo que se diz, parece que a Gabbard também saiu. Deram a ela algumas semanas para renunciar. Caso contrário, ela iria embora. Mas, de novo, já vimos isso antes. O Trump venceu. Ele fez o mesmo.
Ele se livrou de todo mundo que estava ao redor dele no primeiro ano. Todas aquelas pessoas leais foram mandadas embora. Foram as primeiras a serem sacrificadas. Vamos ver. Vamos ver. Quero dizer, é deprimente que a Tulsi ainda não tenha saído. Quaisquer esperanças de mudar o sistema por dentro, ela claramente foi colocada de lado, fora da sala de decisões, e isso é bem deprimente. E eles até disseram isso abertamente. Ela foi impedida de entrar na sala de situação. Bem, aparentemente agora, o Trump também está sendo impedido de entrar na sala de situação. Talvez ela esteja em posição melhor do que pensamos. Talvez ela consiga realmente sussurrar no ouvido dele quando ele terminar de surtar. Algumas pessoas me disseram que o General Keane estava discutindo com o Trump quando o Trump diz, sabe, use uma arma nuclear contra ele. Então talvez ainda reste um pouco de integridade nas Forças Armadas, porque, ao que parece, eles disseram, sabe, não vamos cometer, isto é um crime de guerra. Não vamos cometer um crime. Bem, ok, é um grande crime de guerra. Cometemos pequenos crimes de guerra o tempo todo com cada bomba que lançamos contra civis. Mas este é um grande crime de guerra. Crimes de guerra graduais são mais aceitáveis. É, tipo um prédio aqui, uma casa ali, algumas famílias ali. Mas sabe, quando você arrasa uma cidade inteira, fica meio difícil dizer. Ora, estamos usando mapas antigos, sabe? Não sabíamos que havia uma cidade cheia de mulheres e crianças ali. Eita, quem diria? Pois é, quem diria? Teherã tinha 9 milhões de habitantes, quem diria? Sabe, se tem uma coisa que a European Union, acho, sabe, muita gente pensa assim, como os sírios nesse rolê, que, de qualquer forma, coisas horríveis aconteceriam com alguém assim, com alguém como Netanyahu. Sabe, quando há esse dano incremental, tipo os sionistas liberais, que aos poucos, ao longo de décadas, vão invadindo terras e tomando recursos. Ninguém presta atenção. Não, ninguém presta. E quando ninguém presta atenção, não há chance de nada mudar. Pois é meio que escolher o seu veneno, que tipo de bala você prefere que te mate. Mas, pelo menos, com essas pessoas malucas no poder agora, há uma réstia de esperança de que estejam introduzindo caos demais e que tudo vá se voltar contra elas. E meio que já está acontecendo. Mas vamos ver o quanto isso vai resultar no futuro. E nesse tom positivo, essa é provavelmente a coisa mais positiva que tiramos disso. Meu Deus, não é triste? Bem, 2026 está definitivamente se tornando... Qual é aquela maldição chinesa que você vive em tempos interessantes? Não sei. Estamos definitivamente em tempos interessantes, isso é fato. Isso é uma maldição chinesa porque sim, são tempos interessantes. Guerra, fome, tumultos. Então, é isso, pessoal. Tempos interessantes. Bom, obrigado por me receber. Pelo menos tem gente falando sobre isso este canal e nossos amigos. Acho que isso é o mais importante. Sim, algumas pessoas aqui vão repassar para outras. Pelo menos você alcança algumas pessoas, porque se ouvir a mídia no Ocidente, puxa, parece que eles poderiam muito bem enfiar uma bala na sua cabeça. Eles te dão uma bala verbal na cabeça todos os dias que você os escuta. Então, obrigado. Certo. Obrigado. Agradeço. Se alguém quiser te seguir, onde pode te encontrar? Jackson Hinkle Official no YouTube e o mesmo no Instagram, no Twitter e por aí vai. Muito obrigado. Inscrevamos, sigam. Obrigado.